acho que a probabilidade nesse momento é muito baixa de que a Venezuela invada e comece uma guerra aqui na América do Sul. Liderança tem custo. Tem custo financeiro e custo político. Não necessariamente essa liderança ela é aceita pelos outros países e é uma trajetória muitas vezes errática. Por alguns momentos a gente consegue ser mais bem sucedido nesse intento, em outras vezes não. Se você não consegue ser liderança na América do Sul, vem falar aqui? Vem falar de Gaza? Você não dá conta nem da sua região e você quer vir palpitar na guerra da Ucrânia? Tem que olhar com mais calma a nossa estrutura militar, porque ficou explícito que nós não temos capacidade nenhuma de defender nossas fronteiras. Olá, muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso vodcast 2 Pontos no Estadão. Toda semana, na quarta-feira, um episódio novo com um tema que tem grande relevância para a nossa vida. E às vezes até parece um tema distante, mas começa a preocupar pelo Brasil também. É o caso, por exemplo, do nosso assunto de hoje. A gente vai falar sobre Venezuela e Guiana e a disputa em relação à região de Essequibo. E a gente vai tratar deste programa, eu vou já deixar claro para vocês o seguinte, estamos gravando nesta sexta-feira, dia 15. Então, já para deixar claro que o programa entra no ar nesta quarta, né? Então, só para vocês saberem que se tiver ocorrido alguma coisa no meio do caminho, se a gente não tiver abordado o ponto, é porque realmente o programa foi gravado na sexta-feira. Mas, enfim, é um tema que tem realmente avançado, gerado muita preocupação de várias pessoas e principalmente preocupação em entender o que está acontecendo. Então, o convite da gente agora é para que vocês nos acompanhem nesta conversa que eu trago já para participar comigo da entrevista o Luiz Hartz, que é justamente o subeditor da área de Inter, e sempre ajuda muito a gente aqui a traduzir toda essa história e trazer os pontos mais importantes dessa discussão. Oi, Rosiane, tudo bem? Obrigado por estar mais uma vez aqui. Dessa vez falar sobre esse tema aí um pouquinho complicado, que é a questão do Essequibo. E aí, quem são os nossos entrevistados hoje? Que você sabe que são dois pontos de vista que não precisam ser antagônicos. Reforço isso em todos os programas. Não precisa ser aquela discussão acalorada, pode ser também, mas o importante é que as pessoas tragam os pontos de vista que podem ser complementares para que você tenha também o próprio ponto de vista. Quem conversa com a gente hoje, aqui no programa, é a Carolina Pedroso, professora do Departamento de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp. Muito bem-vinda, Carolina. Muito obrigada. E também o Gunther Hudzit, professor de Relações Internacionais da SPM, especialista em segurança internacional. Muito bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, Rosiane. Prazer em estar aqui. Pronunciei certinho o nome, certinho. Né? Então, tá bom. Hoje eu tenho nomes complexos aqui para... A gente até estava brincando antes nos bastidores em relação a isso. Mas, enfim, o tema que a gente vai abordar não é de brincadeira, é um tema realmente seríssimo nas relações internacionais, pode ter impacto direto aqui no Brasil, tanto que o Brasil tem sido chamado aí para ficar num centro desse debate, até mesmo uma possibilidade de mediação. Mas antes de eu chegar num ponto para entender de que forma o Brasil entra nesse contexto, eu queria tirar uma dúvida complexa, mas uma pergunta direta mesmo, sim. Existe, né, que é uma preocupação que há entre as pessoas. Existe risco real hoje, vocês diriam, existe risco real de a Venezuela iniciar uma guerra? Quem começa? Por favor. Olha, eu diria que quando a gente está tratando de relações humanas, tudo é possível, né? O imponderável, que às vezes a gente acha que nunca vai acontecer, de repente acontece e nos surpreende, né? Isso até na ciência política a gente chama dos cisnes negros, né? Esses eventos que muitas vezes as pessoas não imaginam que vão acontecer, acontecem e mudam completamente o curso das coisas. Então a possibilidade existe. A probabilidade, eu já acho que é aí que talvez entre a nossa conversa, eu acho que é baixa nesse momento, por vários fatores. Porque se a gente observa somente a questão do Essequibo e da maneira como está sendo conduzido, a retórica dá a entender que pode vir a se tornar um conflito. Então, nós que estamos aqui na vizinhança ficamos alertas, ficamos com receio, claro, porque o território brasileiro está bem no meio ali, né, daquela tríplice fronteira. Mas a gente tem que olhar também os outros fatores que podem levar, né, os atores decisivos aí num possível conflito a chegarem às vias de fato. Né?
o governo venezuelano está passando por seus próprios desafios internos, né? Inclusive esse é um dos argumentos que nos leva a compreender por que essa questão emerge novamente depois de tanto tempo. A gente sabe que é uma disputa de muitos anos, né? De mais de 150 anos, essa disputa territorial. E por que ela surge agora, em 2023? Existem questões internas do que está acontecendo na Venezuela, existem questões externas também, do papel geopolítico que a Venezuela exerce nesse contexto de grandes disputas globais. Então, estamos falando de Estados Unidos, estamos falando de Rússia, estamos falando de China, onde que a Venezuela se encaixa nesse xadrez geopolítico, né? Então, existem muitos fatores por trás e interesse se, de fato, esse conflito vai acontecer. Então, eu acho que a probabilidade, nesse momento, é muito baixa de que a Venezuela invada e comece uma guerra aqui na América do Sul. O senhor tem o mesmo ponto de vista, professor? Tenho, Rosana, porque concordo plenamente com a professora que a gente tem que olhar todos esses fatores e eu ainda acrescentaria alguns internos militares da Venezuela. Quando Chávez chegou ao poder, ele começou, se as pessoas não lembram, o coronel Hugo Chávez, que tentou dar um golpe em 92, não conseguiu, foi preso, libertado e ganhou as eleições e se perpetuou no poder. Para se perpetuar no poder, ele transformou as Forças Armadas venezuelanas, vamos dizer assim, de uma força militar numa guarda pretoriana. O que a gente quer dizer com isso? Que as Forças Armadas se prepararam para manter o regime no regime, ou seja, não deixar o Chávez cair. E para fazer isso, ele começou a dar muitas benesses para os militares. Um exemplo. Existem hoje em torno de 2.000 generais, patente general, nas 3 forças da Venezuela. Do exército seria em torno de 1.200 a 1.300 generais. Um exército que tem mais ou menos o tamanho do exército brasileiro. O exército brasileiro tem 173, 175 generais. Aí a gente começa a entender que ele inchou a máquina de oficiais. Para quê? Para esses oficiais se beneficiarem do governo, inclusive com muitos cargos de direção em estatais, empresas que foram reestatizadas, com todas as benesses diretas e indiretas, legais e não legais. Para quê? Para se beneficiar e sustentar o regime no poder. Então, a capacidade ofensiva dessas Forças Armadas foram sendo diminuídas. Por quê? Elas foram fundamentalmente transformadas nessa guarda para sustentar o poder. Aí muitos dizem, mas olha a quantidade de equipamento militar que eles têm. Realmente, né? Aí tem que... papel aceita tudo, né? Não tem como reclamar. Tem 34, se eu não me engano, acho que 40 Sukhoi Su-30, um dos melhores caças do mundo. Quantos voam efetivamente? Por quê? Porque todo o caos econômico que a Venezuela está vivenciando Nossa, já perdi as contas de quantos anos. Pelo menos 10, né? Vamos colocar por baixo, 10 anos de hiperinflação. Que orçamento fica, no mínimo, capaz de sustentar a manutenção disso? Então, há relatos, eu não tenho como comprovar, até porque dados oficiais na Venezuela, como Coreia do Norte, né, são bastante duvidosos, de que talvez 4 desses 40 efetivamente consigam voar. E sempre estão voando em desfiles militares para mostrar, olha o poder aéreo que nós temos. Também há relatos de que os pilotos da Força Aérea Venezuelana estariam voando talvez 20 horas por ano. Para você ter uma ideia, para ter uma capacidade de combate efetiva, no mínimo você tem que ter 100 horas por ano de voo, para no mínimo se manter, né, up to date. Então, por tudo isso, não tem essa capacidade ofensiva. Outro ponto, a fronteira efetiva entre Venezuela e Guiana é uma fronteira de selva, né, tropical, fechadíssima e de terreno acidentado. O que eu quero dizer com isso? Tanque, veículo blindado não consegue entrar em selva. Portanto, um avanço militar
teria que ser através de estrada. A única estrada que liga Venezuela à Guiânia, efetivamente a Georgetown, capital da Guiânia, é uma estrada que sai da Venezuela, entra no território brasileiro, vira à esquerda e aí, literalmente, vira à esquerda e aí chega a Georgetown. Ou seja, a Venezuela teria que invadir o território brasileiro. E por mais que as nossas Forças Armadas estejam despreparadas para isso, já deixaram claro que não. E isso também teria um impacto diplomático de perder um aliado. Tá? Então, nesse momento, não. Mas esse assunto não acabou. Antes de eu passar para o Rato, só para tirar uma dúvida, mas seria o caso de, considerando neste momento, entender neste momento como um blefe? Não, não é blefe. É ameaça real. Tem uma outra dimensão por trás que eu acho que a gente pode aprofundar, que eu acho que é isso que é mais interessante. Ótimo. Eu até ia comentar, eu achava que era um blefe, pessoalmente, até o Maduro assinar aqueles decretos da semana passada, autorizando a anexação e emissão de passaporte do pessoal que mora no Essequibo e designando o irmão do Diosdado para gerir lá os contratos de petróleo que existem lá, né? Para quem está acompanhando a gente entender, a Guiana descobriu petróleo na costa do Essequibo, como a gente tem o pré-sal, mais ou menos isso aqui mais para um petróleo mais para cima, em 2015. Desde então, a ExxonMobil tem explorado petróleo lá, e isso tem trazido um grande avanço para a economia da Guiana. E empresas chinesas. Eu ia chegar lá também. Desculpa. E aí, a Venezuela, que tem tido uma queda na produção de petróleo por conta dessa crise que o Gunther estava falando, cresceu o olho ali para a região da Guiana. O que a gente precisa entender no momento é por que essa disputa histórica, que como a professora falou, vem desde 50 anos, de repente o Maduro fala, opa, vou fazer um plebiscito, né? Vou anexar ali o Essequibo e levar esse petróleo na mão grande. Me parece, eu queria perguntar para vocês, que tem um componente político por trás, mas tem um componente que nem o Gunther estava falando que a gente não está entendendo ainda qual é. A Venezuela estava saindo de negociações com os Estados Unidos para levantar sanções, tinha concordado de realizar eleições ali mais ou menos livres, enfim, e aí de repente o Maduro fala assim, não, vou anexar o Essequibo, vou fazer um plebiscito, vou anexar e tal. Vocês acham que tem... Qual o interesse além da retórica está por trás disso ali? E além do petróleo, enfim. Pode começar com a professora. Olha, eu tenho me dedicado muito a olhar a política interna venezuelana já há algum tempo. Então eu queria trazer um pouco esse elemento, né, de quais seriam as motivações políticas próprias da Venezuela para fazer essa jogada nesse momento, nesse contexto que o Luiz trouxe, que é muito importante de entender o levantamento das sanções contra o comércio petroleiro com os Estados Unidos, que é muito relevante, né? O professor Gunther trouxe o Chávez, que é uma figura que inevitavelmente a gente tem que falar quando se trata de Venezuela, até nos momentos de mais alta tensão diplomática com os Estados Unidos, os negócios de petróleo fluíam perfeitamente. Inclusive, esse foi o tema da minha tese de doutorado, entender como é que podia, né, essa suposta contradição, né, de diplomaticamente serem praticamente rompidos, mas os negócios continuavam acontecendo. Então, o levantamento dessas sanções era essencial e é essencial para que o governo venezuelano tenha algum respiro em termos financeiros, sobretudo, né, não só por conta do comércio, mas também porque muitos dos ativos internacionais estavam congelados, né. Então, ter acesso a esses recursos seria muito importante para o governo venezuelano. Porém, há uma condição que os Estados Unidos colocaram, não só a realização das eleições, e isso, teoricamente, o Nicolás Maduro concordou em fazer, mas em habilitar uma candidata que está desabilitada pela Justiça Eleitoral, que é a Marina Corina Machado. E quem é Maria Corina Machado? Né? Da mesma maneira que o Chávez tentou dar um golpe em 92, ele sofreu um golpe em 2002, e a Maria Corina Machado foi uma líder civil naquele momento muito importante desse processo de derrubada do Chávez. Com fortes ligações já históricas com o governo Bush, com os Estados Unidos, com o lobby que existe na Flórida, por exemplo, de venezuelanos que fugiram do chavismo e que hoje fazem uma pressão importante no governo americano para sufocar, né, o regime venezuelano, tanto do Chávez e agora do Maduro. Então, essa é uma figura que causa bastante receio no governo venezuelano. Por quê? Porque ela foi escolhida numa primária da oposição, que tem muita dificuldade em formar
uma maioria, em formar uma candidatura única para fazer frente desde a época do Chávez e agora com Maduro também, né? Então ela teve esse apoio popular, digamos, dentre, né, a oposição, e ela é, das figuras da oposição, a que tem, digamos, um discurso mais radical contra o chavismo, contra o madurismo. Então, a gente está falando aqui, em última instância, da sobrevivência política dessas pessoas. Porque da mesma maneira que o regime venezuelano vem se fechando contra a oposição e contra os seus dissidentes, é importante dizer também, porque a esquerda venezuelana também é perseguida pelo Maduro, né? Às vezes a gente pode achar, ele persegue só a direita. Não. Né? O Partido Comunista Venezuelano, Maré Socialista, uma série de grupos ali que foram importantes para o Chávez. Exatamente. Acabou. Exato. Então é um risco de sobrevivência política desses atores que está nessa conta. Né? Então, e não só dos políticos, como está falando, dos militares. Dos militares, exatamente. Que se misturam, né? Como eles ocupam cargos tão importantes, hoje já não há mais essa divisão clara de civil-militar, como há em muitos países, né? Então eu trago esse elemento que eu acho que ele é importante para a gente pensar. Né? É interessante que o Gunther falou dos militares. Existe, alguns analistas, eles consideram a Venezuela uma ditadura similar à do Egito, que é onde o exército tem uma participação muito importante na economia, né? Na Venezuela isso acontece tanto na economia formal, com as estatais e tal, como na para-economia ali com contrabando e tal. Gunther, eu queria te perguntar, me parece assim, esse estilo ali do plebiscito, essa coisa de, não, vamos anexar uma província de um país estrangeiro, vamos dar cidadania para os caras que moram lá, me parece muito similar ao que aconteceu na Ucrânia, com o Putin ano passado, quando ele anexou aquelas áreas ali da bacia do Don. Manual Putin. É o que eu brinco. Então, e aí eu queria te perguntar, eu sei que a Rússia, por exemplo, na Guiana tem um tratado de exploração de alumínio com a Rússia e o governo da Guiana, mas qual que é o interesse da Rússia nessa crise aí? Bom, primeiro a gente não... para dar uma... nesse aspecto, né, que a Carolina estava falando antes, né, na primeira fala dela do âmbito mais global, a gente não pode esquecer que desde Chávez ele veio alinhando a Venezuela à Rússia. Eu diria que 90% do equipamento militar venezuelano vem da Rússia, China e Irã. Tá? Então, esses quatro formariam o que alguns chamam, né, do arco de resistência aos Estados Unidos no mundo, e com o braço aqui na América Latina, na América do Sul, sendo a Venezuela. A gente não pode esquecer todas as viagens que o Chávez fez ao Irã, que o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad do Irã veio aqui, assinaram acordos profundos, inclusive acho que foi quando o Chávez foi para o Irã, de cooperação em energia, né, entre os dois países. Teriam investimentos iranianos aqui na Venezuela, um tanto quanto estranhos, mas isso é outro. Mas o que eu quero dizer com isso? Em alguns anos atrás, Putin chegou a enviar, se eu não me engano, o Moskva, que era o maior navio de guerra russo até ele ser afundado no Mar Negro pelos ucranianos, e 2 bombardeiros BU-95, que são supersônicos que transportam armas nucleares, para fazer exercícios militares com a Venezuela, aqui em pleno Caribe. Meio que no quintal dos fundos eu ainda tenho capacidade de chegar aqui e te causar problema. Essencialmente, trocando em português, é isso que a parceria Venezuela-Putin fazia. Então, como você bem disse, o que academicamente se diz, a guerra híbrida, que foi Putin que desenvolveu isso muito bem a partir de 2008, quando ele invadiu a Geórgia. As pessoas esquecem já disso, e que ele usou descendentes de russos em 2 províncias georgianas como a desculpa para, em 5 dias, destruir as forças armadas georgianas, dar independência para aquelas 2 regiões que, se eu não me engano, continua só Moscou reconhecendo. Então aí até hoje, e se eu não me engano, há 2 semanas atrás, o governo da Geórgia está apavorado porque o governo russo está construindo uma gigantesca base naval justamente na Abkhazia, numa dessas que é no Mar Negro.
bem longe da Ucrânia. Então, é esse manual que eu digo e que eu acho que a gente tem que entender isso. Porque está começando a ficar muito parecido. Muito parecido. Rolou um vídeo que eu vi, eu sei, cheio de, pode ser, tem quase talvez certeza que seja fake news, né, de indígenas guianenses em Essequibo baixando a bandeira, né, da Guiana e hasteando uma venezuelana. Mesmo que não sejam indígenas guianenses, que sejam indígenas venezuelanos que tenham entrado lá, isso, para mim, aquilo já mostra que essas forças especiais venezuelanas estão agindo já nesse território. Então, é para realmente nós ficarmos preocupados, como a gente falou. Não antevejo guerra iminente, mas é um desenrolar que pode não levar a essa guerra que a gente espera, porque a gente não pode esquecer que os famosos Little Green Men que apareceram ali na Crimeia em 2014, que eram soldados especiais russos que invadiram a Crimeia e aí tomaram o poder, fizeram um plebiscito em questão de dias e 95% foram a favor e eles foram anexados pela Rússia. Por mais que seja uma região gigantesca de floresta, tem aí algo que, por ter essa aliança com a Rússia, deixa com uma certa preocupação com o desenrolar daqui para frente. O senhor falou sobre essa questão se o vídeo é verdadeiro ou não. Daqui a pouquinho eu vou até trazer uma checagem, porque também nesses casos começam a aparecer as informações mais variadas e aí é que é tudo mais complicado. O tema já não é um tema fácil, né? Mas a utilização da internet, né, com esses vídeos fakes, isso faz parte dessa nova forma de fazer guerra. As pessoas ainda têm na mente, né, Guerra do Golfo I, Guerra do Golfo II, que é a invasão americana ao Iraque, os tanques invadindo, tudo. Você pode fazer uma guerra sem fazer desse jeito. Pois novo contexto, né? Nova ordem mundial. A gente tem um projeto no Estadão que eu Verifica. Eu vou ler aqui para vocês, o que é uma postagem justamente que tira de contexto. Vou trazer para trazer a situação e vocês colocarem esse contexto em situação real. Uma postagem tira de contexto o vídeo de 2020 e inventa que Maduro ameaçou o Brasil para invadir a Guiana. Vamos lá. O vídeo destaca uma declaração antiga do presidente venezuelano sobre a possibilidade de conflito armado envolvendo as Forças Armadas brasileiras. Aí vamos lá. O que é que estão compartilhando nessa história? É esse vídeo que mostra Nicolás Maduro diretamente fazendo ameaças caso o Brasil não ajude a invadir o território da Guiana. E o Estadão Verifica investigou, concluiu o seguinte: é enganoso, o vídeo é enganoso, não é recente o vídeo que mostra Maduro relacionado às Forças Armadas do Brasil a um possível conflito armado, e a gravação original é de fevereiro de 2020, numa agência de notícias da F Brasil. Naquele ano, a agência noticiou que combatentes venezuelanos fizeram exercícios militares em diversos pontos do país. Os exercícios ocorreram um dia após Maduro afirmar que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava arrastando o Brasil para um conflito armado contra a Venezuela. Quer dizer, misturaram lé e cré aí, fizeram uma confusão só, né? Então, mas aí aproveitando isso, eu queria saber essa participação do Brasil nesse momento. De que forma a gente tem uma reunião marcada, prevista para que aconteça aqui no Brasil, só que até agora, né, o Brasil não tinha nem aprovou na última semana a indicação do presidente Lula para as embaixadoras da Venezuela e da Guiana. Quer dizer, nem embaixadoras nos dois países o Brasil não tinha. Qual é o papel do Brasil nessa história toda? Olha, o Brasil ele tem historicamente uma tendência a se colocar como uma liderança regional. Não necessariamente essa liderança ela é aceita pelos outros países e é uma trajetória muitas vezes errática. Por alguns momentos a gente consegue ser mais bem sucedido nesse intento, em outras vezes não. No caso específico da Venezuela, a Venezuela é uma pedra no sapato para a diplomacia brasileira, né? Embora exista essa relativa convergência ideológica em algum sentido, né, entre Maduro, Lula, ou entre chavismo e Lula em algum momento,
tem alguns pontos aí que precisam ser resolvidos. Por exemplo, a Venezuela deve dinheiro para o Brasil. E a maneira como o governo Lula tende a conduzir esse tipo de situação a gente só consegue cobrar alguém ou ajudar a mediar ou pressionar trazendo essa pessoa para dentro da conversa. Isso a gente percebe em várias estratégias do governo Lula, tanto em questões internas quanto questões externas, né? Isso pode passar uma mensagem que muitas vezes faz parecer que o Brasil está sendo muito condescendente, né, com as falas do Maduro. Então, é um jogo difícil de você conseguir articular os interesses do Brasil na Venezuela, os interesses do Brasil em não acontecer um conflito desse tipo na nossa fronteira, os interesses do Brasil em evitar uma nova onda de instabilidade naquela região, porque vale dizer que ali já é uma região sensível por conta da entrada dos venezuelanos, né, durante toda essa crise migratória, as dificuldades que o Brasil tem ainda até hoje, né, de gerenciar essa situação, não é uma situação fácil, causa um desconforto enorme. O estado de Roraima foi diretamente atingido por essa situação, com repercussões políticas diretas sobre isso, né? Nós temos governos de direita, tanto em nível local quanto no nível do governo de Roraima governando, e eles foram obviamente impulsionados pelo sentimento de xenofobia, de incômodo que isso gera nas pessoas ali. Então, é um equilíbrio difícil do Brasil, porque tem, de novo, né, essa tendência do Brasil de tentar liderar, de tentar mediar, de tentar evitar conflitos na região, que é uma coisa não só do governo Lula, mas da própria diplomacia brasileira já anterior a isso, mas também essa questão ideológica que pega. A gente sabe que isso tem um custo político interno para o Lula também, de estar associado ao Maduro, né? Basta lembrar na posse, né, da vinda da Venezuela, da maneira como o Maduro foi recebido, né, na reunião bilateral. Então, tudo isso gera um desconforto e um problema. Mas o fato nós podemos ser diretamente atingidos por essa crise novamente. Independente de ser uma guerra tradicional, né, uma guerra híbrida, isso vai nos atingir. A nossa vizinhança, a gente não tem como fugir disso, né? Então, eu acho importante que o Brasil esteja nessa negociação, esteja, de alguma maneira, se colocando, atento às informações que estão colocadas aí, mas não vai ser, eu diria que essa é um dos grandes desafios da diplomacia brasileira hoje, na América do Sul, e talvez na sua agenda como um todo, né? Porque havendo qualquer problema aqui, isso vai implicar também na nossa capacidade de articulação global. Quer dizer, você não dá conta nem da sua região e você quer vir palpitar na guerra da Ucrânia, né? Então, é um grande desafio para o Brasil e é importante que nós estejamos envolvidos nessas negociações. Rosiana, essa fala do Maduro, eu acredito que foi depois da visita do ex-presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, ali à Flórida, que ele teve em Mar-a-Lago com Donald Trump. E pelo que eu soube, a mesa teria sido meio que levantada a hipótese de tropas americanas usarem o território brasileiro se elas atacassem a Venezuela, e o presidente Bolsonaro teria dito sem problema. Quando aqui chegou isso aqui para os militares brasileiros, aí... Não é bem assim. Não é bem assim. Tropa estrangeira tá maluco. Aqui, tá? Então... Falando de forma clara, direta. Eu acho que se deve a isso, e aí, de novo, tiram do contexto, faz parte de tudo isso. Desafio para nós, essa questão já existe há muito tempo. Eu lembro que quando eu defendi meu doutorado, eu estava falando aqui sobre a América do Sul, 2003, quando eu levantei todos os problemas, né, os diferendos territoriais, disputas territoriais, eu coloquei ali e me falavam, o que é isso? Né? Inclusive um pouco antes, 2001, 2002, né, eu estava no Ministério da Defesa, né, era assessor do ministro Geraldo Quintão, e chegou uma consulta do governo guianense para que tem um pelotão de selva do Exército Brasileiro que é especializado em demarcar a fronteira, literalmente levar, né, as pedrinhas ali, as pedras, porque as pessoas quem conhece direito acha que vai, tem que, mas floresta tropical, amazônica, úmida, você olha 5 metros para o lado, você não vê nada. Então é literalmente ir pondo, às vezes, de 2 em 2, 1 em 1 metro, para realmente ter demarcado. Por que isso? Porque essa disputa já vem, né, de décadas, e o governo guianense pediu que o governo brasileiro, né, o Exército Brasileiro, ajudasse nessa demarcação da fronteira. O Exército estava até disposto, só que o Itamaraty vetou. Vetou por quê? O
que chegou até mim, né, do meu chefe direto, né, o assessor especial do ministro, era que o Brasil tinha que se manter neutro, não podia ajudar, porque se caso houvesse algum conflito, né, pela neutralidade poderia servir de intermediário. Eu perguntei, mas como assim? Por quê? Não, se nós enviássemos os nossos soldados, nós estaríamos reconhecendo essa fronteira e qualquer problema nós teríamos que obrigatoriamente defender a Guiânia. 2001 foi isso. Então, já tem essa preocupação lá de trás. O que me chamou a atenção? Que apesar disso tudo, né, a primeira reunião cara a cara, né, entre presidente da Guiana e da Venezuela se deu aonde? São Vicente e Granadinas, não foi no Brasil. Por que isso? Porque com certeza o governo guianense não viu o Brasil como esse ator neutro suficiente para sediar uma conversa dessas. Ou seja, todo esse histórico da relação dos governos do PT, né, não só, né, Lula 1, 2, Dilma 1 e agora, né, o Lula 3, essa proximidade tão grande com ele, por tudo isso que a professora Carolina pôs, que é certíssimo, tem toda essa estratégia, concordando ou não, é essa que gera essas repercussões. Diferentemente, vamos lembrar que, se eu não me engano, foi em 94, quando teve a guerra rápida entre Equador e Peru. 95. O tratado foi assinado em 95 aqui em Brasília, se não me engano, o confronto mesmo 93, 94. O tratado de paz, resolvendo de vez o problema fronteiriço entre Equador e Peru, foi aqui em Brasília. Olha a diferença. Então, tudo tem consequências, e como eu aprendi lá, lá no Ministério, ouvindo um general que era assessor especial do ministro, dizia: liderança tem custo financeiro e custo político. Dependendo de como for levada essa liderança, vai ter um custo. E eu estou vendo essa reunião que foi ali em São Vicente e Granadina, é um custo que a gente já está pagando. E por isso mesmo eu, assim, até acho que a próxima pode ocorrer aqui, mas depende de várias atitudes ou não atitudes, especialmente do assessor especial da Presidência da República em Assuntos Internacionais, embaixador Celso Amorim, né, que já esteve lá, é quem efetivamente tem o ouvido do presidente Lula. Então, a fala, inclusive, do governo brasileiro, né, governo americano com o chanceler mostra bem isso. Eu estou me dirigindo ao Itamaraty, eu não estou me dirigindo, né, ao Palácio do Planalto, porque tem essa diferença. O Itamaraty tem essa tradição, e que por isso foi e vem sendo atropelado pelas posições, né, do presidente e seus assessores, que à época, né, nos governos 1 e 2, era o professor Marco Aurélio, que tinha, né, posições ideológicas muito mais próximas, né, com Chávez. Então, tem todas essas repercussões que eu vejo que, como eu sempre digo em sala de aula, não basta dizer eu sou liderança. Tem que agir e tem que ser visto como liderança. Esse desafio, você está certíssima, é o maior, porque se você não consegue ser liderança na América do Sul, vem falar aqui, vem falar de Gaza, vem falar de Ucrânia. Então, e essa declaração do Blinken dá para ser lida dessa forma também, né? Total. Assim, não, legal, você quer falar de Ucrânia, você quer falar de Gaza, mas tá com um problema aí na sua vizinhança, que vocês vão ter que resolver. Você não diz que é liderança? Então agora assuma a responsabilidade de ser liderança. E queria aproveitar essa questão aí do Blinken que a Rosina trouxe. Como os Estados Unidos veem essa questão aí da Guiana, do ponto de vista primeiro diplomático e depois geopolítico.
Deixa eu só fazer uma interrupção rápida aí, porque a gente até estava conversando antes para a gente puxar o fio da meada nessa pergunta mesmo. Vocês têm a memória boa, vocês vão sustentar na memória aí a pergunta do Hatz. É porque a gente estava conversando antes a respeito da manifestação, né, do Blink, a gente não chegou a ler aqui o que era exatamente a conversa. Foi antes do programa, tá, gente? E a gente vai trazer para cá também. Até uma matéria que a gente trouxe na coluna do Estadão, que o Eduardo Gaia, que é um dos nossos repórteres, eu estou abrindo aqui o material dele, ele diz que um dia antes de Celso Amorim ir a São Vicente e Granadinas para mediar uma reunião entre Venezuela e Guiana, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, telefonou para o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e agradeceu a liderança do Brasil em busca de uma solução diplomática para a crise do Essequibo. Esse telefonema ocorreu na quarta-feira, dia 13. A tensão na América do Sul, a gente sabe que cresceu, né, após é exatamente o tema que a gente está tratando. E aí, na conversa com Mauro Vieira, Blinken agradeceu essa liderança diplomática na busca de uma resolução pacífica para a disputa entre Venezuela e Guiana, de acordo com informações da Embaixada Americana no Brasil. Então tem isso e já tem essa próxima reunião marcada. Os mandatários da Guiana e Venezuela já definiram que a próxima reunião sobre o impasse relacionado a esse equívoco será no Brasil, em um prazo de até 3 meses. Então, bem para ambientar o que a gente vinha trazendo. Rosângela, para quem estiver ouvindo a gente está gravando isso aqui na sexta-feira, dia 15, na noite do dia 14, Venezuela e Guiana concordaram em resolver questões por meios não militares, pelo menos concordaram na reunião lá de São Vicente de Granadinas, né? Então é um sinal aí que a crise pode dar uma arrefecida, uma água na fervura ali. Bom, o governo americano, como a professora Carolina colocou, vinha tentando normalizar as relações, né, com a Venezuela, com essa grande preocupação do preço do petróleo, né? Porque desde a invasão da Ucrânia, 24 de fevereiro de 22, o preço disparou. Isso causou também, foi, né, um dos principais fatores para a inflação no mundo, em especial nos Estados Unidos, e isso, né, prejudicou muito, né, o presidente Joe Biden, que a gente não pode esquecer que em novembro do ano que vem vai concorrer à reeleição. E, como eu sempre digo em sala de aula, o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, principalmente do eleitor, e em especial do eleitor americano, né? Então, inflação alta, juros altos, isso prejudicou muito, né? Não é só, né, o Trump, né, o fator econômico. Então, foi essa visão americana de que vou colocar o petróleo da Venezuela de volta no mercado para, né, segurar ou abaixar um pouco mais o preço, porque vem caindo, né, nos últimos meses. Já teve perto aí do 100 um ano atrás, já está na casa dos 70 e portanto, né, criaria aí uma baixa que poderia ajudar o presidente Biden na sua candidatura à reeleição. Só que parece que eles esqueceram de combinar com os venezuelanos, né? Então, por quê? Porque foi com os russos, que tem uma parte boa da PDVSA também, né? Pois é, assim como os chineses. Porque se a Venezuela deve pra a China, se eu não me engano, a última vez que eu li alguma coisa é em torno de 30 bilhões de dólares. Ou seja, praticamente são donos da PDVSA. Até 2040, se eu não estou enganado. E para quem está acompanhando a gente, que não acompanha o noticiário internacional com frequência, quando houve as sanções do Trump aos Estados Unidos, o Maduro, de certa forma, arrendou uma parte também da PDVSA para... Me foge o nome agora da estatal russa de petróleo. Rosneft? Acho que é Rosneft. Para a Rosneft, que meio que estava gerindo ali, desde 2017, 2018, a produção de petróleo venezuelano. Então tem todo esse jogo de interesses aí. Interesses todos. Então... o governo americano vamos colocar assim, não é desespero, que não está desesperado, mas nessa necessidade urgente, né, de tentar estabilizar esse mercado, criou essa oportunidade também uma forma, né, de até
apesar de todo esse lobby, né, venezuelano, Flórida, um estado importante no colégio eleitoral americano, de tentar fazer com que eleições livres ocorram, que eu diria que é quase impossível, mas, né, é o caminho. Só que não foi bem. Acho que o script americano de Hollywood não percebeu que tem um manual Putin por trás, e aí deu no que deu. E aí uma crise dessa ali no Mar do Caribe, praticamente, né? O que os Estados Unidos perdem com essa crise, levando em conta que eles já estão envolvidos ali, de certa forma, em Gaza, já estão envolvidos na Ucrânia, tem uma crise latente com a China em Taiwan. Então, do ponto de vista geopolítico, o que essa crise no norte da América do Sul, no Caribe, prejudicaria ou beneficiaria aí os americanos? Bom, militarmente falando, uma intervenção americana aqui não seria tão problemático. Porque a distância, inclusive... E para fechar a saída do Mar do Caribe ali é fácil, né? Fácil. Tenho certeza, alguns submarinos, todos os submarinos americanos são nucleares, alguns submarinos de ataque americano já estão rondando. Estão acompanhando para ver se chega algum navio, já estão. Para tirar um porta-aviões ali da base de Norfolk, Virgínia, que fica em manutenção, e mandar para lá, é muito rápido. Utilizar a base aérea de algum outro país, ou seja, uma intervenção militar americana aqui não seria um problema insolúvel, colocaria realmente em estresse a capacidade de produção de armamentos americanos, tendo que sustentar Israel. Está a discussão agora no Congresso americano se vai continuar sustentando a Ucrânia ou não. Essa aí é outra longa conversa. Mas daria. Mas cria mais um problema. E para Putin conseguir atrapalhar a reeleição do Biden e ter o Trump de volta é o melhor dos mundos. É o sonho, né? É o sonho dele. É realmente o melhor dos mundos para o Putin. E eu não acho que seria ruim para o Maduro também ter o Trump de volta ao poder, né? Seria o inimigo perfeito, digamos, né? Eu acho que tem um outro elemento também em relação aos interesses dos Estados Unidos nessa região. Dois, né? Acho que que o professor Gunter já trouxe da questão geopolítica. O Caribe é a chave, né? O Caribe é a chave para os Estados Unidos, sempre foi, desde o início da sua expansão, digamos, né, como um país relevante na geopolítica. Tudo começou no Caribe. Então, o Caribe tem até uma questão simbólica, né, historicamente, que o Caribe é uma região ali que os interesses norte-americanos estão muito consolidados. E tem os interesses do capital privado dos Estados Unidos, das empresas petroleiras que estão operando ali, né, que foram expulsas da Venezuela e que estão operando fortemente na Guiana. O capital privado americano está voltando para a Venezuela, mas existem interesses de diferentes empresas, né? A gente está falando da ExxonMobil na Guiana, da Chevron na Venezuela. Então, o Biden está numa situação complexa internamente, com muitos interesses contraditórios o pressionando. Então, da mesma maneira que os venezuelanos lá na Flórida podem pressionar, né, ele também tem a pressão do capital norte-americano que está com receio, né, de, como você falou, passar na mão grande ali o Maduro, pegar essa estrutura que já está montada de exploração. Tem uma diferença crucial, para quem está acompanhando a gente entender, do petróleo venezuelano para o petróleo da Guiana. O petróleo venezuelano, ele é um petróleo denso, que as pessoas, quem acompanha, chama de sujo, porque ele tem muito enxofre, ele é muito pesado e ele é muito difícil de refinar. O petróleo que foi descoberto na Guiana, ele é leve, então para tirar e vender é muito mais fácil. Então, para um país que tem uma indústria petrolífera depauperada, é muito mais fácil você tirar petróleo. Muito. É leve, né? Então, só fazer esse adendo aí. Mas eu vou aproveitar que você citou especificamente isso para, inclusive, trazer mais alguns dados sobre essa questão do petróleo, porque tudo gira em torno disso mesmo. Não adianta, essa briga é essa, né? E aí, eu até agradecer aqui a superprodução que a Amanda Botelho fez, que foi a nossa produtora nesse programa. Ela trouxe muitos dados aqui. E aí tem uma matéria
que é de vocês, né, de Inter no Estadão, mas ela separou aqui os dados dizendo que o seguinte, desde que essas reservas de petróleo foram descobertas em 2015, na região de Essequibo, começaram, né, desde que elas começaram a ser exploradas, na verdade, não descobertas, mas exploradas, o país vive uma transformação rápida e o PIB cresceu, o PIB chama muita atenção, o PIB cresceu 63% em 2022. Eu olhei os números, é chocante, é né? muito chocante. É te dar inveja até na China. Que é isso, impressionante. Cresceu 63% em 2022, o maior crescimento do mundo, deixando bem claro, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. E a expectativa é de que neste ano de 23 essa taxa supere 35%, quer dizer, o ritmo continua aí. Aí, um detalhe, sem o petróleo, seria inferior a 8%. Porque se a gente está falando de números enormes, e vocês citaram algumas empresas, ela separou também aqui alguns desses dados, é legal para enriquecer aqui com esses números, porque eu acho que dá bem essa ambientação, eu queria que todo mundo tenha esses números de cabeça, né, gente, aqui é muita informação. O petróleo atraiu investimentos do exterior de imediato nessa região, aí a ExxonMobil, né, gigante americana, que descobriu os poços, investiu mais de 100 bilhões de dólares, nos últimos 8 anos. A Chevron, a outra gigante do setor, anunciou um investimento de 53 bilhões de dólares. A gente está falando de bilhões de dólares. E aí o governo começou a direcionar esses recursos, né, provenientes do petróleo para alguns investimentos públicos. Enfim, aí tem toda uma série aqui de dados a respeito de como esse direcionamento de recursos é feito. Você me permitiu o merchan? A gente está com um repórter na Guiana, inclusive nesse momento, que é o Luiz Henrique Gomes. Ele assina essa matéria de lá, ele está percorrendo Georgetown, está indo para Essequibo, ele foi para a fronteira justamente da Guiana com o Brasil para produzir uma série de reportagens aí, então quem puder acompanhar no estadão.com.br também. E tem o material está riquíssimo. Só tem um detalhe, né, que crescer 63% em cima, se eu não me engano, acho que eram 800 milhões de dólares, 800 milhões. Não estou falando de bilhões. O país tem 800 mil habitantes, né? Eu não me lembro o tamanho do PIB, né, da Guiana. Então, ficar fácil. A hora que você tem algumas centenas de milhões de dólares de PIB, só esses não vão ficar só nessas duas empresas. A gente está falando por baixo aí de 150 bilhões de dólares colocados. Assim como foi fácil, entre aspas, para a China sustentar esse crescimento de 2 dígitos por tanto tempo, porque quando você começa pequenininho fica fácil. Mas é um setor que realmente movimenta centenas de bilhões de dólares. Se eu puder fazer só uma complementação, claro. Só para a gente entender um pouco também, o Haas, ele trouxe a diferença do petróleo venezuelano, da Guiana, é importante, mas há também, assim como o professor Gunter falou, né, que há um desmonte e talvez essa estrutura militar ela não seja tão eficaz quanto os números demonstram, é a mesma coisa da estrutura do petróleo venezuelano. Né? A Venezuela é o país com as maiores reservas de petróleo comprovadas do mundo, mas ela tem um nível de produtividade muito baixo. Muito baixo e tem uma explicação econômica, financeira e política por trás disso, né? A PDVSA, que é estatal de petróleo, ela tem uma queda de produtividade de 2002 em diante, que foi exatamente o ano do golpe, o ano, né, que o regime do Chávez se torna mais radical, e é o ano em que ele demite toda a diretoria da empresa e coloca justamente essas pessoas ligadas ao governo, né? Então, a estrutura que eles têm hoje da PDVSA, ela não consegue manter a produtividade, eles não conseguem investir. Então, ter acesso a essa estrutura nova, montada, de um petróleo muito mais fácil de ser vendido, não é pouca coisa. Se eu não me engano, eu não quero dar um número errado, mas quando a gente começou essa cobertura, eu fui repórter muitos anos, cobri Venezuela, enfim, uma década quase. A produtividade da Guiana hoje já chega perto do que a PDVSA produz por dia. Eu não sei se já passou, mas tá perto, porque é isso, um tá caindo, cada vez mais depauperado, e a outra está em ascensão. Então, se eu não me engano, a Venezuela chegou a produzir 3,5 milhões de barris dia. Chegou, né? Chegou a produzir. E hoje acho que se bater 1 milhão é muito. A gente estava 800 mil a última vez que eu olhei. 1 milhão é muito mesmo, porque por tudo isso que ela disse, e principalmente com as sanções, a manutenção de todo o parque, né, de produção e refino, né, foi depauperado e ela não consegue produzir. E alguém poderia questionar, mas ExxonMobil, Chevron,
não iriam fazer negócios com a Venezuela? Faria. Claro, Então, se trocar, trocou, a gente continua. Dando o retorno que a gente espera, vai fazer. Então é isso que também preocupa o governo guyanês, que eles sabem que não é que as empresas americanas vão exigir, porque se trocar, trocou, tanto que eles já estiveram e continuam lá e estão voltando na Venezuela e, portanto, business is business. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, mais focada aí para o projeto de política externa brasileiro. O Lula, quando assumiu, falou que queria voltar a lidar, a se aproximar da América do Sul, né? Enfim, depois de anos aí de afastamento do governo anterior. E o que a gente viu nesse primeiro ano aí foi aquela reunião em Brasília para recriar a Unasul, que não deu certo. Ele deu aquele abraço no Maduro, que pegou super mal com o Chile e com o Uruguai. E agora ele tem essa crise do Essequibo aí para resolver, que não estava no radar. E vai tomar aí umas boas dores de cabeça do Itamaraty. Eu queria saber que avaliação vocês fazem da diplomacia brasileira da América do Sul nesse primeiro ano e até que ponto o Maduro foi uma espécie de muito amigo ali pro Lula, porque o Lula abriu as portas ali no começo do ano e agora tomou essa bola nas costas. Eu acho que a amizade em relações internacionais é um conceito muito complexo, né? As amizades, elas são muito fugazes, né? Assim como as empresas não deixariam de fazer negócio com o Maduro, até dizem, né, as más línguas, que um dos episódios em que o Lula, nos primeiros governos, ficou mais bravo com os seus parceiros aqui na América do Sul foi com Correia, né? Quando teve aquele problema com o Odebrecht. Essa hidrelétrica, né? Que ele realmente ali perdeu as estribeiras, né? Caramba, né? A gente faz, né? Dá uma prioridade e aí acontece isso. Então, talvez ele já esteja um pouco escaldado disso, mas, então, questão de amizade, a gente não pode levar muito a ferro e fogo nessa seara, né? Olha, eu vejo que o contexto, né, do Lula 3 é muito diferente do Lula 1 e do Lula 2. Né? Contexto interno, contexto externo, os desafios são muito maiores. Nós tivemos muitos retrocessos em termos de política externa no Brasil. Então, recompor essa política não é algo que acontece do dia para a noite. Não é simples. Como eu disse, tem um custo político envolvido também dessa reaproximação. A gente já sabe que isso trouxe, né, alguns estremecimentos aqui internamente. Não foi uma eleição fácil de ganhar. Né? O Brasil ainda está dividido, esse tema ainda gera polêmica. Então, nas nossas conversas informais com as pessoas que não são especialistas em política internacional, a gente sabe que política externa é um tema que as pessoas não entendem e acham que é um custo. Né? Então, por que o presidente viaja tanto? Isso é muito ruim. Qual que é a vantagem disso para nós? Então, acho que esse é um desafio que a diplomacia brasileira, especificamente do governo Lula, ainda não conseguiu resolver, né? De explicar para o público interno que isso é uma política pública e que pode ter consequências para nós. Enfim, que não só esse governo, mas nenhum outro fez, né? Especificamente em relação à América do Sul. A gente tem esse desafio agora, a gente tem o desafio com a Argentina, né? O Milei chegando ao poder também não vai ser fácil, o principal sócio aí do Mercosul, tendo um presidente que a gente não sabe muito bem para onde vai, né? Então, eu acho que enfim, com essas mudanças todas de contexto em relação ao que foi Lula 1 e Lula 2, eu não sei se as ferramentas que ele utilizou em 1 e 2 vão servir para 3. Eu acho que eu já falei isso em mais de um programa, né, Rosé? Eu tenho a impressão de que ele tenta aplicar soluções que já deram certo num contexto diferente e aí pode dar errado. Eu falei isso pro Oliver aquela vez, lembra? Sim. Uhum. Eu diria ainda que não só dele de novo, né, do assessor especial da Presidência da República. São pessoas que, pela minha leitura e minha percepção, estão com uma visão ainda lá da década de 2000, não podemos esquecer, anos 2000, a América, vamos colocar latina, né, quase toda, numa onda rosa, né? Os governos mais à esquerda aqui, num outro contexto. Não podemos esquecer que mesmo nessa onda rosa, Evo Morales nacionalizou as 2 refinarias da Petrobras ali na Bolívia. Essa questão do Correia que ela lembrou agora. Que o governo Lula teve que aceitar, porque senão ficaríamos sem gás e quase todo o parque industrial aqui de São Paulo ia ficar sem gás. Teve, né, ali no Equador do Correia, que foram os dois funcionários da então Odebrecht que estavam ficaram recepcionados
na embaixada brasileira, porque estavam, né, a ponto de serem presos, e aí o recado foi retirar o embaixador brasileiro lá do Equador, e aí o governo equatoriano entendeu o recado e aí liberou os 2 funcionários. Então, não é que já foi uma liderança tranquila, não foi, mas teve. A gente não pode esquecer que depois da crise de 2008 entre Colômbia, Equador e Venezuela, quando o governo colombiano atacou, né, uma base das Farc no Equador, matando o número 2, o Reyes das Farc ali no Equador, foi por uma iniciativa brasileira, então do ministro da Defesa Nelson Jobim, de se criar o Conselho de Defesa Sul-Americano. Então a gente até tinha. E aqui um parênteses, né, esse CDS que está zumbi. Não mataram, mas olha o contexto hoje. Você ter uma crise militar de fronteira entre 2 países sul-americanos, existe um órgão, mas que está, né, esvaziado. Né, o zumbi esvaziado, e a gente não utiliza. Tem que fazer, né, uma reunião ali de momento, e tudo isso de novo para quê? Para, como não repetir o que aconteceu em 2008, né, essa discussão foi feita em Washington, no âmbito da OEA, onde a influência americana estão as cartas completamente gigantesca. Então fez todo sentido, mas olha esse novo contexto. Né? E tudo isso para dizer, olha o contexto. Tem uma outra coisa também, né? Não tem como. Tem uma outra coisa também, né, Gunther? A China e a Rússia, na década de 2000, do primeiro governo Lula, eram outros países. A Rússia chegou a aprovar resolução contra a Coreia do Norte. A China também. Aprovou 5 resoluções contra o Irã. Você pensa hoje o Putin aprovando alguma coisa na ONU? Não. Que beneficia os Estados Unidos, que prejudica a Venezuela? Nunca. Não, o Putin aprovou 5 resoluções contra o Irã. Hoje faria isso? Impensável. Então, são outras realidades interna, regional e internacional. Tentar agir como foi da outra vez, não vai. Eu queria aproveitar isso aí, esse contexto maior mesmo que o Hatz traz de relações brasileiras, né, as relações exteriores brasileiras, e o senhor falou muito sobre a questão do assessor especial da presidência, o Amorim. Ele já foi ministro de Relações Exteriores. Da Defesa também. E da Defesa também, exatamente. Ele foi ministro das Relações Exteriores, foi ministro da Defesa de governo Lula. Vocês, né, diriam que hoje ele atropela, por exemplo, o Mauro Vieira? Essa é dureza. Eu não diria que atropela, mas ele tem uma grande vantagem, que o gabinete dele fica no Palácio do Planalto. Literalmente tem a orelha. E o do Vieira fica no Palácio do Itamaraty. No Palácio do Itamaraty. Do mesmo jeito que no governo americano, né, o National Security Advisor fica na Casa Branca. Né, o secretário de Defesa e o secretário de Estado ficam fora. Isso faz. Segundo, tem essa relação de décadas, e não só de décadas, partidárias. A gente não pode esquecer que Amorim se filiou ao PT. Saiu do PMDB para do PMDB para o PT. E portanto, tem uma relação pessoal, com uma visão muito própria de mundo. Não esqueçamos que em 4 de fevereiro de 2022, quando Putin e Xi Jinping publicaram a carta de Pequim, né, declarando a nova ordem mundial, que quase não saiu aqui no Brasil, no Ocidente como um todo, né, um dos maiores textos dando, né, louvores a esse comunicado foi um texto, né, do embaixador Amorim. Eu diria que o Mauro Vieira, por ainda ser um embaixador que está na casa, está dirigindo a casa, com todas as suas diferenças internas, para fora o Itamaraty parece monolítico. Quem conhece um pouquinho, conversa, tem amigos lá, sabe que tem as diferenças internas e que precisa acomodar tudo isso. Então, sim, sai em parte enfraquecido nisso. O embaixador Vieira, ele rodou o mundo, né, logo no começo do governo,
reparando as relações, né? Reconstruindo contatos que foram... E nesse sentido fez um excelente trabalho, né? Sim, e não aparece. É só quem acompanha um pouquinho, tem gente, amigo lá dentro, que fica sabendo. E aí, de novo, né, o telefonema, né, do secretário Blinken pro, né, chanceler Mauro Vieira mostra isso. Né? Então, tem problemas o governo Lula na condução de política externa. E, de novo, né, o governo Lula ele vem com essa fórmula de diplomacia presidencial também, né, de ter esse protagonismo à frente da estrutura que já existe previamente. E, de novo, né, essa estrutura prévia ela foi muito desmontada ao longo desses últimos anos, né, desde a ascensão do Temer, mas principalmente com o Bolsonaro. Né, então, eles também estão tentando ajeitar a casa internamente. Então, é um momento de enfraquecimento do Itamaraty nesse sentido, porque ele está tentando se recompor. Então, a assessoria especial da presidência acaba ocupando esse espaço também. Né? Não existe vácuo de poder. Exato. É interessante quando você fala a diplomacia presidencial, porque isso termina que aí o presidente da República, vez por outra, dá declarações que são declarações que geram um ruído muito maior nessas relações internacionais. Não foram poucas, apesar de ainda não ter completado um ano de governo. Mas aí, no final das contas, quem tem que corrigir a rota é o Vieira. Tanto que na cúpula do Mercosul do Rio de Janeiro, quando já estava começando a crise do Esequibo, o Lula entrou muito e saiu calado. O que ele leu ali, não foi nada de improviso. O que ele leu foi o script ali do... Não, a gente não quer guerra na América do Sul, tal, não sei o que lá, mas assim... Frases de improviso como aquela do Putin do... Não vai ser preso aqui, que não sei o que lá, não teve. E foi uma declaração tão genérica, que não teria problema para a Venezuela. E não teve, né? Por quê? Porque foi essa tentativa, né, do Itamaraty reconstruir essas pontes. A gente completou já 1 hora de programa aqui, gente. 1 hora de conversa. Nossa, ainda Venezuela, se deixar, assunto. eu falo até amanhã. Então, eu vou dar assim, um crédito aí de mais uma pergunta para a gente fechar e vocês aproveitam e fazem as considerações finais. Eu acho que faltou um pouquinho a gente falar que essa questão da fronteira, lá no século XIX, ela tinha uma parte do Brasil que estava em disputa também, Sim. que era a área do Pirara ali, que acabou indo para a Guiana. Isso. E aí eu queria perguntar para vocês, se tiver de fato aí um conflito, ou enfim, até uma arbitragem internacional, como fica essa parte do território brasileiro que estava em disputa e foi para a guerra? Porque eu acho que na época foram assinados tratados ali que diziam, se tiver uma revisão ali, essa área que foi para a guerra precisa voltar para cá. Pois é, isso é também um dos motivos, né, do Itamaraty sempre ter se mantido um pouco, né, Com extrema cautela, né? Com extrema cautela, porque geraria aí realmente um problema do Brasil com a Guiana, Brasil com Venezuela, e então é complicadíssimo. Quando a gente achou que estava já tudo resolvido, não, né? E o Brasil, historicamente, conseguiu desenhar muito bem as suas fronteiras de maneira pacífica. Então, nós temos aí mais de 100 anos de experiência nisso, né? Então, acho que por isso é importante também resgatar esse papel do Itamaraty nesse contexto, porque é o Itamaraty a casa onde isso foi desenhado pelo Barão do Rio Branco e foi uma tradição que foi levada adiante. Gente, mais alguma? Não, eu tô... Mas era crucial eu mesmo tô fazer satisfeito. essa abordagem agora. É extremamente relevante mesmo. Não dava para ficar sem. Se vocês quiserem fazer ainda alguma consideração final... Eu quero agradecer, eu acho que foi um debate bem interessante e muito informativo, né? Eu acho que muitas dessas questões, elas não estão muito claras para o público de quais são as implicações de fato, né? Não é simplesmente uma guerra entre 3 países da América do Sul, tem muitos interesses envolvidos e as coisas não são tão no preto e branco como as pessoas pensam, né? Então, eu acho que a gente conseguiu deixar isso claro aqui hoje, foi uma conversa bem interessante. Obrigada. Eu não só agradecer, só queria fazer um adendo. Acho que a gente tem que olhar com mais calma a nossa estrutura militar, porque ficou explícito que nós não temos capacidade nenhuma de defender nossas fronteiras. Tá? E não é um problema desse governo, não é um problema do governo anterior, é um problema histórico brasileiro. Tá? Os números enganam. O orçamento militar de defesa é realmente algo muito enganoso. E que hoje nós não teríamos capacidade de fazer guerra. Então tem esse outro Tanto que aspecto. teve que mandar os blindados para lá, né? E que blindado.
Equipe blindada. Contra os tanques venezuelanos. Que é tudo T-72, né? A gente não teria. Sendo que o Exército Brasileiro já encomendou os Centauros 2 italianos, que seriam um dos melhores do mundo para caçar tanques, e nesse momento teria que manda o que tiver, e não fez isso. Então, efetivamente, esse é um aspecto que, para quem acompanha, ficou pela primeira vez explicitou: nós não temos estrutura militar para uma guerra moderna. Então, vou agradecer ao Luiz Hatz, que é o editor de Internacional no Estado, subeditor de Inter no Estadão. Aqui também aos nossos convidados que trouxeram os pontos de vista deles, que é a Carolina Pedroso, que é doutora, é professora do Departamento de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp. Muito obrigada. E também ao professor de Relações Internacionais da SPM, também doutor, especialista em segurança internacional, Gunther Hudzit. Muito obrigada a vocês. Realmente muito enriquecedor esse debate, né? Acho que a gente conseguiu entrar em várias áreas aí de discussão, mas claro, como sempre, eu agradeço principalmente a você que está acompanhando o nosso podcast 2 Pontos aqui do Estadão, a cada quarta-feira um tema novo, um programa inédito. Agora gente, em 2023 a gente encerra a temporada, volta com temporada nova em 2024, somente a partir do dia 31 de janeiro. Vou pegar minha cola aqui para ver se é isso mesmo. Dia 31 de janeiro a gente volta com novos episódios. Muito obrigada ao longo já deste ano com essa super estreia. Tem que contar aqui também, né, equipe? A gente tem que agradecer principalmente a vocês do sucesso do nosso programa em audiência. Então eu sempre peço, curtiu, gostou, dá o like, é importante pra gente, para o YouTube distribuir mais ainda esse conteúdo, comenta e também encaminha o nosso link para outras pessoas nos seus grupos, para as pessoas retomarem esse hábito. Eu sempre falo isso aqui, viu, professores, assim, o hábito de reaprender a ouvir, né, quer dizer, retomar o hábito de conversar, mas antes de tudo vai ter que reaprender a ouvir, que é o que a gente faz mesmo. E a Rose já foi modesta, não falou, mas eles ganharam um prêmio no Estadão ontem. Pois é, então aqui agradecendo a equipe, a vocês, a audiência, a gente ganhou aqui com o podcast, então muito obrigada a vocês também, mas claro, a super equipe que a gente tem nesse podcast, a gente ganhou o prêmio, o 23º prêmio Estadão de jornalismo na categoria de vídeo, mas é por isso, por um trabalho super de equipe, por um trabalho que a gente faz pensando de fato em você que está nos assistindo. Então, compartilha mais esse material, porque eu acho que a gente está trazendo discussões muito ricas para as pessoas entenderem a fundo, cabeça aberta, ouvir cada lado e ter o próprio ponto de vista. Então, em 2024 a gente volta com mais uma temporada do 2 Pontos. Boas festas e até lá. Muito obrigada, gente.